Então, meu nome é Henrique, eu vou estar fazendo o resenha do Nietzsche em HQ. Nietzsche foi um filósofo alemão que nasceu em 1844 e o livro vai retratar a bibliografia da vida dele, desde o começo até a morte. Isso vai retratar quando ele virou um filósofo, quando ele virou um professor, o interesse dele pela música, por causa do pai dele que morreu logo no começo, de como a irmã dele roubou os textos que ele fazia, e de como os livros dele não eram para ser vendidos e não eram para todos, para realmente todos, era tipo só para uma pequena pessoa, poucas pessoas, como ele mesmo dizia. Ele questionava muito a filosofia cristã e os judeus. E a irmã dele, ela tinha meio que um caráter nazista de odiar judeus. E ela também era amiga do Hitler, isso fala no livro, e como ele não gostava de gente que era antissemita. O livro foi ilustrado por Maximilien Deroy, que nasceu em Paris e fez faculdade de desenho. Ele é um ilustrador famoso e ele se interessou pelo livro, em fazer um livro sobre esse filósofo, assim que ele leu uma obra cinematográfica de um autor francês também. Então ele quis ilustrar. Ele já tinha livros antes e ele queria fazer disso uma obra em HQ. E foi o que ele fez no negócio. Dá pra ver referências do expressionismo dentro das imagens, de como ele dança, de como ele... sei lá, as expressões dele em si. Aqui um pouco. O livro é curtinho e eu recomendo. Gosta de filosofia e quem se interessa no Nietzsche, na vida dele, de saber como o filósofo foi, que tanto que tem uma frase questionando isso, que não sabem como o filósofo foi, não sabendo a vida dele. A história é basicamente a bibliografia dele em si. E falando um pouquinho, ele começou se interessando pela música e aos 24 anos ele decidiu que interessava por filosofia após ler textos de outro filósofo alemão. Ele ficou meio que viciado. Depois de ler 1000 páginas, ele decidiu virar um filósofo. Assim que ele começou a escrever os textos dele, ele foi chamado para uma faculdade onde lá não aceitavam pessoas jovens com pensamentos diferentes dos vigentes na época, que é a coisa que ele mais questionou no decorrer da vida dele. Ele era meio estranho também, ele tinha horário para passear, horário para comer. Ele não gostava muito de lidar com as pessoas. Ele gostava mais da solidão mesmo. Um dia ele achou um nativo com um falcão, e ele escreveu um livro sobre ele, como conta no livro. E esse livro não vendeu, o que ele escreveu, o Nietzsche, porque os pensamentos dele eram muito diferentes dos pensamentos da Europa, e ele propunha uma revolução do pensamento europeu. No final ele acaba ficando louco por 10 anos e acaba morrendo. E assim que ele fica louco, o livro dele começa a vender, porque aí já começam a espalhar o pensamento dele e ele se torna famoso. Mas ele não pôde porque ele estava muito louco e não entendia o que as pessoas falavam nesse estágio. Ele acabou morrendo depois da mãe dele e os textos foram desmentidos por aqueles que faziam as bibliografias. No livro também contam que ele foi amigo de Chopin, que é um pianista famoso da época, 1800 e bolinha. Outra coisa também é que porque ele não vendia os livros, não é porque ele não tinha verba. Ele ganhava verba da faculdade em que ele foi contratado como professor para lecionar isso. Só que ele só tinha 2 alunos e a faculdade continuava pagando ele mesmo assim. Então, foi isso. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, caso você esteja no YouTube. Então é isso. Obrigado.